Olá, leitores, tudo bem? Hoje eu vou comentar com vocês sobre os meus livros preferidos de fantasia, que na verdade são os meus livros preferidos da vida, porque esse é o meu gênero favorito. Vou começar falando de O Temor do Sábio, essa obra incrível, que é o segundo volume que compõe uma trilogia. E assim, é até difícil resumir um pouco essa história, que é um calhamaço. O primeiro volume é O Nome do Vento, e nesse primeiro volume aqui a gente vai acompanhar um protagonista ainda criança, passando por muitas dificuldades e tentando entrar em uma universidade para aprender magia. Então, lógico que ia ter magia nesse universo que compõe uma fantasia. Uma coisa muito legal, tanto nesse volume quanto no outro, é que o livro começa e termina com a mesma página. Então assim, você lê isso no início e você tem uma ideia. Quando você lê a mesma página no final, você pensa, meu Deus, você tem uma visão bem diferente. Além disso, quem narra tudo é o próprio protagonista, só que mais velho. Então vai ter alguns momentos aí de narração do presente com ele mais velho, alternando com a juventude dele narrando esses fatos. E você fica se perguntando, gente, como que esse protagonista chegou do momento da juventude que ele está narrando para onde ele está agora? Muito legal. Esse segundo volume eu gosto mais porque ele já está mais velho e aqui ele vai tirar meio que férias obrigatórias de um ano da universidade, quem não queria, né? E nesse ano de viagem, ele vai conhecer pessoas diferentes, fazer novas amizades, conhecer novas culturas, melhorar algumas coisas em relação à magia e passar por dificuldades e aventuras que são muito boas de acompanhar. Enfim, eu curto muito esse livro, recomendo demais. Infelizmente, o terceiro volume não foi escrito ainda, estou aí aguardando, já tem literalmente uns 10 anos. O que é péssimo, porque, como eu comentei que nós temos narrações do presente e do passado, esse livro finaliza de forma meio chocante nas duas linhas temporais. Então, assim, tem duas coisas para você ficar curiosa no final desse livro, mas se você não quer esperar o lançamento desse último volume, recomendo sim que leia. Acho que dá até para reler até ser lançado esse último livro. Uma coisa que eu gosto muito também é que o protagonista não é o típico mocinho. Então ele vai ter atitudes boas e muitas atitudes ruins. Eu gostei muito disso porque rende várias cenas de ação e muitas inimizades. A segunda série que eu vou recomendar é Crônicas do Mundo Emerso, que é uma série que eu não vejo ser muito comentada, também é uma trilogia. Então esse é o primeiro volume, o segundo e o terceiro. E assim, só por essas imagens na capa a gente já vê que é uma típica fantasia com todos os elementos que a gente gosta, que incluem dragões, magias, lutas com espadas, isso mesmo. Bom, a protagonista que a gente vai acompanhar nesse primeiro livro também se inicia com ela criança, então também é uma coleção que a gente vai ver o crescimento e amadurecimento da personagem ao longo dos anos. E aqui ela tem um sonho de se tornar uma guerreira para defender as terras livres. Porém, não são aceitas mulheres na guerra, então assim, já começa aí as dificuldades. Além disso, a gente vai acompanhar algumas amizades muito boas e algumas questões um pouco políticas, porque toda essa guerra começou com um tirano que tem o objetivo de exterminar uma raça de seres. E assim, infelizmente não diferencia muito de algumas situações que tivemos aí na humanidade reais, mas eu recomendo muito essa história, que foi a primeira fantasia que eu li e eu amei. Em terceiro lugar, eu vou comentar sobre ACOTAR, que também é uma trilogia e infelizmente eu não tenho os volumes físicos ainda. Também é uma fantasia com magia. Nesse caso, é como se fosse uma reprodução da história da Bela e a Fera. O problema inicial dessa coleção também é um tirano, nesse caso uma tirana, que está fazendo várias coisas que prejudicam o povo dos feéricos. Nisso ainda tem a questão de feéricos e humanos e uma muralha que separa os dois.
e algumas questões aí que envolvem tudo isso. Eu curti muito a protagonista porque eu acho ela muito forte, muito corajosa. Os protagonistas desse livro vão ser mais velhos do que os livros anteriores e para mim todos eles têm problemas de transtorno de ansiedade, depressão. E no meio da guerra e de tudo que eles vão passar e vivenciar, traumas, a gente vai ver como que eles vão conseguir superar isso através dos amigos, pintura, arte, música, enfim. Recomendo muito. E além disso, tem muitos elementos que me lembraram aí de outras coleções bem famosas, como por exemplo Crepúsculo, Jogos Vorazes, Harry Potter. Apesar dessas semelhanças e de algumas coisas na narração que não curti tanto, eu gostei muito da experiência de leitura, especialmente do segundo volume, que é o meu favorito, porque para mim é uma história de superação, da protagonista aceitar quem ela é, aceitar as atrocidades que ela fez e, além disso, também temos um pouco de política envolvida aí entre as cortes, temos também guerra, lutas muito boas de acompanhar e romance. Então isso já é uma coisa que diferencia um pouco das outras obras, porque aqui a gente vai ter muito romance e muita cena hot. Além dessa trilogia, depois ainda tem um quarto livro, que é como se fosse uma novela, ele é mais curtinho e vai contar o contexto pós-guerra. E o lançamento desse ano, que é Corte de Chamas Prateadas, que vai contar a história do ponto de vista da irmã da protagonista. Eu também gostei muito desse livro, que para mim também é uma história de superação, de perdão, amizade, amor. Vou finalizar com uma história um pouco mais infantil, mas que ainda assim é incrível, que é As Crônicas de Nárnia. Eu gosto principalmente das primeiras histórias que contam como que esse mundo foi criado e assim, é um mundo incrível. Se fosse para escolher um universo que eu pudesse visitar ou viver, seria Nárnia, que tem paisagens lindas, tem diferentes seres e animais e eu acho muito legal isso. Além dessa primeira história, que é o Sobrinho do Mago, a minha preferida é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é mais conhecida talvez pelo filme, que é sobre os 4 irmãos que estão fugindo da guerra acontecendo na Inglaterra, que na verdade é a Segunda Guerra Mundial. E eles entram no universo de Nárnia através de um guarda-roupa e vão se envolver em alguns conflitos ali e vivem lá até ficarem mais velhos. Eu acho essa história incrível. Gosto muito também da crônica O Cavalo e Seu Menino, que vai se passar quando esses irmãos ainda estão lá em Nárnia. E do Príncipe Caspian, que eu também curto bastante. Mas as últimas eu não curto tanto, porque vão aparecendo novos personagens e eu acho que eles não são tão legais igual os 4 irmãos. Mas ainda assim vale a pena a leitura. Bom, e essas histórias são as minhas fantasias preferidas da vida. Os que eu ainda não reli, eu tenho vontade de reler. Me conta aqui nos comentários se você já leu ou tem vontade de ler algum desses livros. E para continuar acompanhando conteúdos literários, indicações, resenhas, dicas, enfim, não se esqueça de se inscrever no canal. Beijos e até a próxima!